Segundo, depois vem a pergunta. O doutor Adriano Domênico Siciliani, advogado, tem administrador de empresa, é webmaster, tá bem? Tem formação de webmaster, tá bom? E da comissão de TI, desde 2010. Então, ele estava ainda na faculdade, quando ele já estava na comissão de tecnologia de informação da UAB. É isso. Bondade. Bom dia. Quero começar aqui agradecendo. Já me conheceu. Vou fazer outra da mesa, na figura do desembargador Najib. Quero agradecer também toda a equipe da OAB, da diretoria de inclusão digital, principalmente a doutora Ana Amélia Mena Barreto. Bom, vamos fazer aqui uma conversa aqui sobre o processo civil, processo eletrônico, marco civil. Bom, o processo eletrônico ele não é bem uma mudança pontual, mas uma cultura jurídica, e a gente está agora envolvendo muitas questões do tipo, temos agora uma maior celeridade processual, com a diminuição do tempo, um princípio constitucional, temos agora economia de papel, de espaço de arquivo e tempo nos deslocamentos, temos ampliação dos horários, ou seja, muda a nossa forma de trabalhar profundamente, e do ponto de vista teórico, né, vai ter que mudar os livros de TGP, de Teoria Geral do Processo, vão ter que ser reescritos para que o aluno iniciante na faculdade ele vai ter que agora encarar que o processo civil, ele agora foi profundamente alterado, por exemplo. Estão sendo criados novos princípios processuais com o processo eletrônico, novos pressupostos processuais. Por exemplo, quero destacar aqui, dentre alguns outros princípios, o princípio da conexão, Que é da minha área. em contraposição ao antigo princípio da escritura. Né? A gente sempre teve um dogma no processo civil, que aquilo que não está nos autos não está no mundo. Né? Quod non est in actis, não est in mundo. Mas, como nós temos um processo eletrônico, um processo em rede, dentro da internet, nós temos, na verdade, um princípio novo que surgiu, chamado princípio da conexão. Uma vez que esses autos estão na internet, se eu colocar ali dentro da minha petição, por exemplo, um link, e ao clicar naquele link, o magistrado vai ser direcionado para um site que está fora dos autos, aquela prova que está fora dos autos poderá fazer parte do processo se o magistrado permitir. Então, o que a gente diz é que aquele brocado que não está nos autos, não está no mundo, ele poderia ser atualizado da seguinte forma. O que não está nos autos, mas está no mundo da internet, acessável por um clique, poderá fazer parte dos autos, se assim o magistrado permitir. Então, nós temos aqui uma mitigação nessa fronteira entre os autos e o mundo, um dos princípios que eu quero destacar, mas existem vários outros. Também temos considerados novos pressupostos processuais no processo eletrônico. Se hoje em dia, se você não tiver um certificado digital, se você não se cadastrar nos sistemas, se você não se habilitar nos autos eletrônicos, você não vai conseguir peticionar, você não vai conseguir efetivamente trabalhar com o teu processo. E depois vou perguntar para você a questão seguinte, um problema horroroso. A Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial, e a leis federais também que dispõem sobre o Juizado Especial, prevê que a pessoa sem advogado possa requerer em juízo. E tem habeas corpus, tem, que mais outra coisa? Purga de mora em locação, tem o diabo que aí nessas condições. Então, como eu sou juiz, eu não sou advogado, eu queria perguntar, não vou perguntar agora não, porque eu acho que a própria lei não deixou na mão do advogado todo o acesso à justiça. É verdade. Mas a resolução do CNJ não fala nada sobre esse assunto. Então, eu desculpa, te devolvo o tempo, mas tem que perguntar isso, porque as pessoas no nosso Estado, a jurisdição do nosso tribunal, o nível de conhecimento intelectual é muito alto. E as pessoas que não são advogados estão reclamando. Agora, o condomínio está reclamando. Nós cobramos custo de condomínio. Como é que o condomínio pobre vai pagar R$400? Então, essa questão toda, eu não vou perguntar agora não, depois eu pergunto. Não, de fato, a regra é que o juiz postulante vai ser sempre do advogado, mas temos algumas exceções que o juiz postulante é da parte e, efetivamente, essa parte não tem um certificado digital, ela não tem treinamento do processo eletrônico, e aí vamos estar lidando com as exceções, né? Aquele famoso habeas corpus no papel de pão vai poder continuar fazendo, né? E no JEC vão também poder distribuir em papel processo de até 20 salários. Realmente, a gente está fechando o cerco, mas ainda há umas válvulas de escape que o papel não vai morrer de uma hora para outra 100% no processo. Espero ter respondido.
Bom, outros pressupostos processuais, Te devolvo o tempo. podemos colocar também a legibilidade dos documentos escaneados, porque uma vez a própria lei do processo eletrônico fala, se eu enviar um documento que seja ilegível, né, por um defeito mecânico, vai nascer aí a prerrogativa do magistrado pedir para repetir o ato, sanear esse tipo de vício. Né? Então, são certos pressupostos processuais que estão sendo criados, né? Inteligibilidade na nomeação dos arquivos. Eu não posso simplesmente colocar uma porção de documento anexo nomeado de uma forma vaga. Eu devo nomear minimamente, ou seja, eu tenho que realmente atender certos critérios para o processo eletrônico ele ter um trâmite escorreito. Então, vamos pontuar com esses princípios e pressupostos. Bom, o processo eletrônico, como toda ciência, ele tem as suas fontes, que eu quero destacar aqui, fontes de 4 naturezas: as fontes normativas, as leis, os atos normativos dos tribunais, as fontes doutrinárias, as fontes tecnológicas e, por fim, fontes jornalísticas. Bom, quero destacar aqui nas normas importantes do processo eletrônico, em primeiro lugar, a medida provisória 2200, 2001, que criou a ICP Brasil, um sistema cartorário digital, onde temos o ITI como um terceiro de confiança, garantindo a autenticidade sua, com a sua identidade na rede e a validade das suas assinaturas digitais. Depois nós temos a lei do processo eletrônico, né, de dezembro de 2006, teve um vacatio legis de 90 dias, ela começou a vigir mesmo em março de 2007, ou seja, nós temos processo eletrônico no Brasil desde março de 2007. Bom, em 2013 foi editada essa resolução do CNJ 185, uma tentativa de padronizar todo o processo eletrônico em torno do PJE. E, por fim, o novo CPC, que ele traz mais de 100 artigos sobre tecnologia da informação e da comunicação, quase 10% do novo CPC é sobre tecnologia da informação. Então, hoje, a tecnologia da informação para o advogado não é mais um diferencial, e sim uma necessidade básica, não só do advogado, mas de todo operador do direito. Também destacando o Marco Civil da Internet, em relação ao processo judicial eletrônico, aos programas de peticionamento, podemos fazer um link que o Marco Civil da Internet ele prioriza a adoção de códigos abertos, onde você teria um acesso a uma gama maior de pessoas que poderiam desenvolver programas por esses códigos estarem abertos, né? No artigo 2º, inciso 4, artigo 4º, inciso 4, e no artigo 24, inciso 5, nós encontramos essa priorização dos códigos abertos. Bom, dentro do TJ nós temos uma série de normas, né, foi criado pela Resolução 16 em 2009, nós temos processo eletrônico no TJ desde 2009, mas o ato mais importante, sem dúvida, é o ato normativo 12, 2013, né, surgiu para regular os recursos, segunda instância, e hoje ele regula todo o peticionamento inicial, intercorrente, primeira e segunda instância. Então, considero o ato mais importante. Segundo o desembargador Najib, a legisladora foi a Regina, que foi ela que criou o ato 12, não? Não. Tá bom. Bom, de modo que essas normas criaram uma estrutura que hoje nós temos 6 formas de peticionamento no TJ, né? Nós temos a forma que foi criada pela lei do fax, né, o criar petição. Essa é boa, velho. E temos 4 formas que são reguladas pelo ato 12, né, a distribuição eletrônica, o peticionamento em resposta à intimação, que a gente chama carinhosamente lá de pergaminho. Né? Temos o protocolizar e a petição para a segunda instância, seja recurso, seja ações de competência originária. E, por fim, nós temos o peticionamento na VEP, do Projude, que foi criado pelo ato 19 de 2015, um trabalho hercúleo, né, de fazer uma digitalização em tempo recorde, né, um trabalho digno de nota. Realmente, essa digitalização da VEP. Temos diversos livros de doutrina já. Eu destacaria o livro que eu mais gosto, o livro do professor José Carlos de Araújo Almeida Filho, que ele é da Católica de Petrópolis, Teoria Geral do Processo Eletrônico. Acho esse livro interessantíssimo. Bom, nós temos no processo eletrônico, podia deixar de citar, nós temos as fontes tecnológicas. O processo eletrônico, ele é eletrônico porque ele é feito por um conjunto de programas, de sistemas, né? Então, nós temos, por exemplo, a OAB, ela criou dentro do site da OAB o painel FIC Digital, onde ela ali bota links para os advogados baixarem programas necessários, desde o assinador livre, PDF Creator, PDF Sun e outros também, como o assistente de instalação do certificado digital, vários outros programas. E as fontes tecnológicas são infinitas, praticamente, podemos dizer assim. Existem diversos, inúmeros
centenas de programas que auxiliam o advogado, o operador de direito, a fazer o processo eletrônico, né? Desde o celular ao desktop, ao tablet, ao computador, não tem limite, né? A pergunta que eu vou fazer depois, da doutora Viana, é o seguinte: poxa, o advogado faz a assinatura digital no mobile. E o velho desembargador aqui tem que ir para o desktop ou para o notebook. Depois, mas essa é uma pergunta que eu vou fazer para ela, tá certo? Não tem nada com isso, não. Aí vou colocar mais um adendo para a Virna, para ela também preparar, se for possível, aquele aplicativo do Assinador Livre, onde nós vamos assinar no nosso celular e enviar a petição só pelo celular. Eu também não tenho nada a ver com isso, não. Esse aí já estava pronto. A OAB do Rio de Janeiro, aos poucos, pode usar esse mobile. Não, o assinador, o ID Mobile, ele ainda é cliente-servidor. O que a gente pede é um aplicativo totalmente mobile, que assine no celular. Hoje eu já consigo fazer o peticionamento. Vamos conversar. Hoje eu já consigo fazer, o único peticionamento que eu consigo é da lei do fax, porque você não precisa de certificado digital. Eu consigo fazer o peticionamento todo no meu celular, desde o Word, transformo em PDF e envio. Se vocês colocarem um aplicativo de assinatura dentro do meu celular, eu consigo fazer qualquer peticionamento para o TJ via mobile. Você assistiu a palestra do Capanema? Porque eu não quero mais celular na minha vida, não. Não, a verdade é que o celular, ele quebra um galho numa última hora, mas é bem ruim trabalhar peticionando num celular. Eu já tive que rever um contrato na minha férias no celular e foi triste. Deixa eu explicar o seguinte, ó. A mudança no nosso tribunal foi muito grande, um tempo muito curto. Muito bem. E o fato é o seguinte, para fazer uma licitação, é uma complicação, né? É facílimo, mas não sai. E então o seu antecessor é que teve que dar do bolso dele, como é que era? Não sei quantos dólares. Ele pagou no cartão de crédito $500 para a Apple, $250, não era? Para o Android, o Renato vai me lembrar. Do cartão de crédito dele, porque a Apple não aceita cartão de crédito nem nada corporativo. Então, qual era o único jeito da gente colocar consulta processual em aplicativo tanto para a Apple quanto para Android? Pagar do próprio bolso. Aí, como ele não era dos quadros aqui de funcionário, né, como o novo diretor veio da iniciativa privada, aí nós ficamos numa situação horrorosa. Imagina se o tribunal não paga para ele o dinheiro, até hoje. Está valendo o almoço até hoje. Até hoje não cobraram, então tá bom, meu Deus. Tá bom, faça favor de continuar. Bom, nós temos uma série de programas aqui. Eu coloquei, por exemplo, o CanScanner, adoro usar, que você pode escanear já em PDF no celular. O CanCard digitaliza nossos cartões de visita, uma maravilha. Nós temos os serviços na nuvem, que, bem ou mal, as pessoas estão perdendo um pouco o preconceito e realmente migrando para serviços na nuvem, porque a realidade do home office existe realmente o home office hoje e as pessoas querem trabalhar num ambiente de compartilhamento e a nuvem é bom para isso, né? Então, realmente a gente partiu para essa nova fase. E existe uma série de aplicativos de celular e de desktop que a gente usa para o processo eletrônico, Word, enfim. Bom, uma fonte jornalística que eu considero quentíssima é o Facebook da nossa comissão de TI do ABRJ, pelo fato dela ser alimentado nada mais nada menos pela Ana Amélia Mena Barreto, que está em contato constante com a Regina Célia e com os demais comitês gestores dos tribunais. E ela realmente tem informações sempre de primeira mão. Então, se vocês fazer um convite aqui para vocês curtirem o nosso Facebook da nossa comissão, e a partir de então vocês vão começar a ser alimentados com muitas informações que ela coloca lá. Vale muito a pena você curtir o Facebook da nossa comissão, né? Se você tiver o Facebook, você vai botar CDTI UABRJ, ou então esse endereço completo aí, para achar dentro do Facebook. A URL é completa. Bom, outra fonte jornalística que eu acho quentíssima são os alertas do Google. Você pode fazer uma alerta do Google até com o seu próprio nome. Toda vez que seu nome sair na internet, você vai receber um e-mail, um push, vamos dizer assim. E eu tenho alguns push lá. Por exemplo, processo eletrônico é um dos meus. E a gente fica monitorando a internet, qualquer novidade. Bem legal também. Bom, quero pontuar, lembrando a lei de Darwin, né? Quem vai sobreviver não é o mais forte, o mais bonito, o mais feio, vai ser o mais adaptável, né? Adaptável é aquele que faz o que for para conseguir dar conta. É o famoso dá o teu jeito aí, né? Bom, 2015 foi o primeiro ano que a distribuição de processo eletrônico superou a de papel.
Então, a mensagem é muito clara. Quem não entender de processo eletrônico está fadado a sair do mercado, porque essa é a realidade inexorável que vem, e em questão de uma geração, daqui a 10 anos, a gente vai... Lembra quando tinha processo papel? Tinha, então, enfim. Acredito que vai ser mais ou menos esse horizonte. Bom, quero lembrar uma frase da doutora Ana Amélia que eu acho ótima, que ela diz sempre o seguinte: quem não virar .com vai virar ponto morto. Então, a lei de Darwin na advocacia, para os operadores do direito, ela é muito cruel. Ou você realmente compra seu certificado digital e você realmente abre sua cabeça para esse assunto e começa a se informar, ou você está fadado a ser um jurássico, a ser um dinossauro, um ser em extinção. Bom, então, o que seria, então, estar adaptado a essa nova realidade? Eu digo que é você ter o escritório na palma da mão. Significa que eu tenho que ter, a despeito de toda a espionagem, de toda a NSA, de todo o ransomware, não temos como viver sem esses aparelhos maravilhosos, que nos roubam nossos dados o tempo inteiro. Talvez num futuro, sinais de fumaça, a gente possa voltar a usar pombo-correio. Vamos ver o que teria aí. Mas a gente tem que ter smartphone, tem que ter tablet com câmera, com acesso à internet. A gente tem que instalar uma série de aplicativos para digitalizar documentos e cartões. A gente tem que ter contas na nuvem, como servidor de arquivos. Né? É péssimo você ter todas as suas informações no único HD do computador e ele quebrar, e você perder. Você sabe, desembargador Najib, sabe que quando a gente perde uma determinada petição que a gente está fazendo, aquela petição que a gente perdeu era o Ponte de Miranda que tinha iluminado a gente. Porque quando a gente tenta refazer, é um branco total e a qualidade nunca chega. A sentença é a mesma coisa. Tá certo. Tem um ditado, inclusive, em Informatics, que diz: a quantidade de backups realizados é inversamente proporcional à quantidade de bytes perdidos. Traduzindo, quanto mais você perdeu, mais você se previne para no futuro não perder seus dados. Nesse ponto, a nuvem é uma boa solução. Agora, se você tem aquele contrato super confidencial, eu acho que você devia fazer o seguinte: primeiro, você vai se encontrar na sauna, né, para tratar o contrato, você não pode ter ninguém gravando nada. O contrato é confidencial. Então você primeiro trata dentro de uma sauna, depois você redige, sei lá, em papel de fax, que vai se apagar em pouco tempo, porque tá demais, né? Mas vamos seguir. Você tem que também administrar seu escritório atualmente com diversos aplicativos bancários, de gestão, de lançamento de timesheet, de faturamento. Né? Então, resumindo aqui, o que seria então ser um advogado digital, ser um operador do direito digital? Né? Dominar programa de digitalização e compactação de arquivos, instalar rede entre os integrantes do escritório, seja uma rede física, seja uma rede via nuvem, definir política de backup de dados, né? Possuir internet, óbvio, definir padrões de nomeação de pastas e arquivos, digitalizar o seu acervo documental de papel e definir cronograma para incineração desse arquivo morto, né? Administrar o escritório com programas de gestão e faturamento, utilizar a certificação digital em diversas operações, sejam judiciais, sejam extrajudiciais, sejam administrativas. A Receita Federal utiliza, por exemplo, procuração com certificado digital. Bom, agora eu quero entrar numa nova seara, eu quero falar o conflito que existe dentro da lei do processo eletrônico entre padronização e liberdade para desenvolvimento dos sistemas. No artigo 8º, a lei do processo eletrônico, ela deu a liberdade, a prerrogativa dos tribunais criarem os seus sistemas de peticionamento eletrônico, dando total liberdade para que eles escolhessem o tamanho máximo de cada arquivo, qual navegador de internet, ou seja, a liberdade do artigo 8º da Lei 11.419. Mais na frente, no artigo 14, ela vem em conflito com o artigo 8º, dizendo o seguinte: olha, vocês têm toda a liberdade para criar, mas o ideal seria que vocês padronizassem. Não deixa de ser um conflito, porque vocês podem fazer o que quiser, mas olha, na verdade, queiram uma coisa só. É conflitante. Bom, a par disso, o CNJ, em 2013, tentou realmente padronizar via edição de uma norma infralegal, uma resolução, a resolução 85, onde fez, na verdade, um convite simpático aos tribunais. Vocês querem vir para o PJE? Vocês não querem ficar todo mundo junto? Olha, aqui não tem nem custo de licença. Bom, só não esqueceram de comentar que tem o custo de milhões de servidores novos e milhões e o treinamento. Mas eu ainda vou falar bem do Tribunal de Justiça, calma. Vou falar melhor ainda daqui a pouco. Nós não temos PGE.
Não tem, mas calma. Então, no artigo 34 da Resolução 85, ele falou o seguinte: bastaria que as presidências dos tribunais manifestassem a vontade de aderir ao sistema PJE e assim seria feito. Né? Artigo 34. Só que a questão foi o seguinte: de fato, esse convite à dança, a bailar, foi aceito por a maioria dos tribunais do Brasil hoje, realmente aderiu ao PJE do CNJ. Então, se a gente fizesse um ranking dos mais usados, o PJE está em primeiro lugar. Ele é usado por toda a Justiça do Trabalho, por vários TRFs, por dezenas, se não me engano, 15 tribunais estaduais já estão usando o PJE. Em segundo lugar, o vice-campeão aqui é o ESAG. E em terceiro lugar, num pódio compartilhado, existem vários programas que alguns tribunais desenvolveram programas próprios. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros, por exemplo, o Tucujures do Tocantins, bom, não é muito relevante. O Tocantins é excelente. Inclusive, eu vou copiar um dia, se Deus quiser, o sistema de plantão de Tocantins. Em vez de fazer esse plantão de presença, lá em Tocantins fica o sujeito de plantão eletrônico. É muito mais inteligente. Os advogados requerem eletronicamente. Não tem que ficar... como é que vai fazer esse plantão aqui, tá certo? Eu durmo com ele há 4 anos. E o habeas corpus no papel de pão? Também tem que ter o habeas corpus no papel de pão, tem que ter quiosque, tem que ter forma, até na própria delegacia do cara remeter. Porque não é possível. Interessante. Tá bom. Volta pro tema de lá. O Tucujures, quando ele tá fora do ar, é o Tocojures, né? Tudo bem. Enfim, o fato é que essa resolução do CNJ, resolução 85, foi uma tentativa de padronização, mas não foi o meio legal adequado. Por quê? Nós tínhamos uma lei, a Lei 11.419, dando a liberdade para os tribunais decidirem realmente, em última instância, o que fazer, qual sistema adotar. E uma norma infralegal não tem poder hierárquico para realmente poder derrogar essa liberdade. Então foi apenas um convite a bailar, não foi nada cogente, não foi uma ordem, né? Foi um convite à dança. Você achou que foi um convite mesmo? Foi um convite, porque nós na OAB, no primeiro momento, a gente achava que a padronização era o melhor caminho a ser traçado. Mas depois das experiências um pouco frustrantes com o PJE da Justiça do Trabalho, de sair do ar, de mudarem muito a cara do sistema, de estarem toda hora inventando botões novos, de quererem mostrar muito serviço. E o problema é o seguinte: a ciência do direito é a ciência mais conservadora que existe. Ela foi pegar carona na ciência mais acelerada, que é a da tecnologia da informação. Então o advogado ele se ressente muito, porque o advogado ele é conservador. Ele quer aprender um jeito, quer que aquele jeito se mantenha pelo menos 10 anos. 20 anos, 30, ele não quer ter mais um... Ele já tem anos de aprender o direito, que muda sem parar. Ele tem que ficar toda hora parando para treinar um novo sistema. O juiz sai são advogados e também são a mesma coisa. Então, nós não queremos que mude. No TJ, nós temos a curva do aprendizado muito grande. Vou falar logo daqui a pouco. A nossa curva do aprendizado está muito avançada para a gente jogar tudo no lixo e recomeçar do zero. Então, essa é uma questão. O CNJ também já abriu mão dessa padronização, a gente vai falar. Bom, no TJ, nós temos esse mesmo sistema, com a mesma cara, os mesmos botões, desde 2009. Tá? Então, nós estamos com a curva do aprendizado num estágio avançado. Nós já estamos bem sedimentados no conhecimento que temos para peticionar, que é o principal sistema do nosso Estado, é o sistema da Justiça Estadual. É o que tem o maior número de acessos de pessoas peticionando. Então, quanto menos mexer, melhor. Né? Nesse momento que sobe o coraçãozinho, como é o nome ali? Nesse momento sobe o coração. Né? Quer dizer, no news, good news. É mais ou menos isso. Se não tem notícia, se não tem muita mudança, tá bom. Vamos seguir. As vantagens que eu coloco aqui do sistema do TJ do Rio de Janeiro é o seguinte. Bom, o assinador é um mérito, foi desenvolvido pelo próprio TJ, isso significa que a tecnologia está na mão deles, né? É o único que assina com o mobile, mas aqui a gente já deixa aquela sugestão, se tiver um aplicativo totalmente mobile que assine, a gente vai gostar muito. Apesar que trabalhar com o celular é muito difícil, mas numa emergência pode realmente nos salvar. Né? É o único que tem mandado de pagamento eletrônico e... Bom, eu ia falar isso como uma coisa boa, mas a Regina meio que me mudou minha cabeça. Eu falei que o registro de disponibilidade, não sendo mais via ato, era uma vantagem.
porque estava um pouco engessado, a nosso ver, e quando fica numa certidão do corpo técnico, acaba tendo mais agilidade. Mas a Regina me corrigiu. Explica o que é isso que você está falando, Seguinte, que eu não entendi a nada. indisponibilidade, quando o sistema sai fora do ar, eu vou ter o direito, se passar de 1 hora, entre 6 e 11 da noite, a ter o quê? A ter a devolução do prazo. Né? E como é que ficava atestado que aquele sistema estava fora do ar? Tinha que vir da mais alta hierarquia um ato da presidência para definir, para declarar essa situação de fato. Quando foi alterada essa metodologia para que essa indisponibilidade fosse apenas atestada pelo corpo técnico, acho que é da DGTEC, eu não sei a quem incumbe, acho que é a DGTEC, não é isso? Seria mais simples, porque você não precisaria ficar galgando altos postos na hierarquia para poder comunicar rapidamente aos operadores. Então, a gente entendeu. Só que a Regina falou que não, que ato com ela é muito rápido. Virna, então? Com a Virna, os atos são muito rápidos. Então, elas dizem que, na verdade, o ato poderia ser até mais rápido que a Se certidão. sair por 60 minutos, nos minutos 62 ele já está pronto. O ato já está pronto. Bom, então vamos ver agora, sendo nos próximos capítulos, mas na verdade é ver o seguinte, se essa certidão vai demorar, né? É o contrário, porque o ato sai rápido. Não, a certidão... A certidão só pode sair depois que eu comprovar todo o tempo de indisponibilidade. Porque dentro da certidão, eu tenho que dizer qual foi o período da indisponibilidade. Entendi. O ato eu solto com 62. Entendi. A certidão só O pode efeito esperar jurídico inteiro. só precisa de 60 minutos para ele começar a fazer efeito. A certidão vai todo o quadro técnico até fechar a situação, não é isso? E assim que tem Bom, número, eu já encaminho para a OAB. perfeito. Bom, vamos... E explica aí que nem toda interrupção do serviço é do nosso sistema. Para dizer a verdade, a DGTEC, que ele é o responsável, é uma federação de serviços. Os nossos computadores, 4 servidores são IBM, o não sei o que é da Oracle, o e-mail é da Microsoft, não sei o que. Então, é tudo padrão internacional. Como disse um colega do Paraguai, não seu, pô. É um padrão internacional, digamos, internacional universal. Agora, em compensação, tem que casar tudo, né? O banco também é a mesma coisa. O banco é a mesma coisa. Agora, ele tem que casar. Agora, o banco não tem o problema de fazer petição, né? Eu quero fazer um depósito. Não saiu, eu espero um pouco, ou fica lá dentro, depois sai. A petição não, como é que você vai fazer? Tá certo? Você tem um prazo X para fazer. E aí, continua. Bom, então, hoje o CNJ, apesar do artigo 196 do novo CPC dizer que compete a ele, em primeiro lugar, definir as regras, o fato é que hoje o CNJ tem a faca e o queijo na mão, mas não tem mais projeto. O projeto da padronização passou o time, não vai padronizar, então hoje o projeto é um projeto menos ambicioso do CNJ. Ele, na verdade, o projeto é a adoção do modelo nacional de interoperabilidade, criação de web services, criação de sistemas de comunicação entre os vários sistemas, de modo a poder ter um compartilhamento de algumas bases de dados a nível nacional. Talvez isso culmine, né, com a adoção do Diário da Justiça Nacional em algum momento e abandone o Diário da Justiça Eletrônico Estadual. Pode ser. Pode ser que seja isso que culmine. Ou, por exemplo, a base de dados das pessoas jurídicas também, por exemplo. Tá? Então, o MNI tem as suas vantagens. Eu acho que a única padronização possível é a adoção do MNI, vejo com bons olhos. E eu acho que vai haver um ganho, sim, quando a gente conseguir ter o domicílio eletrônico, a pessoa jurídica 100% do Brasil estiver cadastrado, né? Você vai estar todo mundo dentro da base de dados do CNPJ, acho que vai ser interessante, sim. Bom, agora uma outra questão. Além da padronização, nós temos o artigo 14 da Lei do Processo Eletrônico, fala que deveria se priorizar a utilização de programas de código aberto. O que seriam programas de código aberto? São programas que muitas pessoas teriam acesso à tecnologia para desenvolver programas para esses sistemas. Como ele falou, uma federação de programas e talvez algumas tivesse alguns freelancers, algumas pessoas que poderiam estar ali fornecendo alguns componentes dentro dessa cadeia de programas, se fosse utilizada a metodologia do código aberto. Veja bem, código aberto não é uma obrigação, é uma possibilidade que venha a ser utilizado o código aberto. E
Também no artigo 39 da resolução, eles trataram a questão do código-fonte não como um código aberto, mas um código que é um código proprietário do CNJ, que vai ser entregue ao tribunal que aderir ao convênio do PJE. Não estamos falando de código aberto, estamos falando de um código que é fechado, que passa de um ente que tem ele fechado para um outro ente que vai mantê-lo fechado, né? Então, o próprio CNJ não abriu o código-fonte do PJE, o próprio AB, a gente já entrou com pedido de providências. Na época, o ministro Joaquim Barbosa falou que se tratava de segredo de Estado, questões muito sensíveis, e que não iria abrir o código-fonte do PJE, e não foi aberto. Bom, fazendo um resumo aqui, então, nesse cruzamento entre processo eletrônico e o Marco Civil da Internet. Bom, a lei do processo eletrônico prevê a adoção de programas com código aberto e prioriza a padronização, mas sabemos que há um conflito dentro da lei do processo eletrônico entre o artigo 8º, a liberdade de fazer o que quiser, versus o artigo 14, dizendo, tentem padronizar. Isso é um conflito. Ou você tem liberdade, ou você tenta padronizar, né? Quer dizer, a liberalidade da criação, ela se contrapõe à padronização do artigo 14. Agora, em relação ao código-fonte, não importa se ele é padronizado ou não. Não há acesso ao código-fonte. Então, nesse tocante, a liberação do código, ao acesso ao código-fonte, o Marco Civil da Internet não foi atendido pelo processo eletrônico ainda. Tá? Como o ministro Joaquim Barbosa tinha falado, a questão da segurança da informação, o trade secret, quer dizer, o segredo da empresa que desenvolveu, isso está em preponderância em relação à abertura do código-fonte. Isso daí a gente, até uma questão que a OAB defende, isso daí é uma demanda que tem muito mais a ver, uma demanda social, institucional, do que realmente uma demanda tecnológica. Traduzindo, nós temos essa oferta de serviços independente da abertura de código-fonte. Tá? Então, o sistema vai continuar funcionando, nós temos todos os fornecedores. No entanto, se pudesse se abrir o código-fonte, nós teríamos uma maior inserção social daquelas pessoas que gostariam de trabalhar, criando também partes dessa confederação de sistemas para o processo eletrônico, desde que fosse com código aberto. Ainda não temos isso. Quem sabe, algum dia, esses códigos podem ser abertos, vai ter uma maior participação de desenvolvedores nesses sistemas, de preferência brasileiros. Bom, era isso que eu tinha a dizer. E quem quiser depois da minha palestra pode mandar um e-mail para mim, que eu mando por e-mail para quem tiver interesse. Eu posso mandar essa palestra para vocês. Ok? Ok.